dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga, irmã em Cristo, a Débora de Paula Pego. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Erivelta já falou aqui, eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, porém, eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer aqui. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Me chamo Débora, como já foi dito, tenho 18 anos, faço faculdade de fonoaudiologia, minha profissão é instrutora de karatê e sou cristã, filha de pastor, que eu acho que é o que nós vamos comentar aqui hoje também, e filha de Deus, eu acho que é o principal que tem que esclarecer aqui. Amém, amém. Isso, muito obrigado por ter aceito o convite, Eu que por agradeço. estar aqui participando. Uma honra. A gente chegou para Débora com um projeto diferente. Chegou para ela, Débora, a gente quer gravar um podcast num sentido, o que você acha? E ela, como boa instrutora de karatê, adora um desafio, já vamos lá, bora lá. É isso aí. Então, a gente adiantou um pouquinho já sobre isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como é essa vida de ser filha de um pastor, né? Então, a gente acompanha um pouco já a Débora. Eu conheci ela já faz muito tempo, assim, de vista. Ela não era muito mais baixa do que é hoje, mas era pequena, né? Uma criança, e ela foi se desenvolvendo. Já faz mais ou menos um ano e meio que eu tive um pouco mais de contato com a Débora por conta do karatê, né? A gente treina na mesma academia e aí a gente foi estreitando a amizade e estamos aí, né? Glória a Deus. Orando e as coisas fluindo, né? Então, vamos começar já, colocar você para aquecer, vamos dizer assim, já com Colocar na algumas berlinda. perguntas. Então, primeiro eu vou pedir para você apresentar um pouco sobre a sua família, como que funciona, quem que mora, né, como você mora com seus pais, como que funciona essa questão, sobre, né, o seu pai ser pastor, então como a gente já adiantou, e quanto tempo de ministério, esse tipo de coisa. Então, minha família, eu moro com um irmão meu, Felipe, com meus pais, minha mãe, Valdete, e meu pai, Joel Pego. O Tiago, recentemente, faz mais de um ano, né, que se casou aí, então tá fora de casa. Então, eu moro com meu irmão e meus pais. A trajetória de filha de pastor. Meu pai é pastor. A gente abriu o ministério, eu quase tinha, 3 anos. Mas esse ano vai fazer 15 anos que nós abrimos. Deus colocou meu pai e mais um outro pastor para abrirem a Assembleia de Deus Semeando a Paz. E desde aquele momento a gente foi colocado como filho de pastor já, né? Então, é uma trajetória que a gente vai construindo e que não é muito fácil. Porque ser filho de pastor, assim, pastor já tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, filho de pastor não foge muito disso. Claro que a responsabilidade do pastor é muito maior, né? Mas a gente tem uma vamos dizer assim, a gente tem que dar o exemplo. E é isso que é muito difícil. Porque a gente é humano como todo mundo, né? A gente é ser humano como todo mundo. Criança, adolescente, jovem, agora começando adulto. Então, a gente passa por todas as fases da vida como todo mundo passa. E eu acho que, cara, eu dou muito graças a Deus, sabe? Porque eu sou filha de pastor. Muito tempo eu ficava, nossa, como é ruim ser filha de pastor, porque é uma pressão muito grande, você tem que ser referência em tudo que você for fazer. E sempre foi muito difícil, mas hoje eu dou graças a Deus, porque talvez por eu não ser filha de pastor, talvez eu tivesse me afastado. Então, eu acho que isso foi uma bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, porque desde cedo a gente aprendeu que seguir Jesus é o melhor caminho. Desde sempre a gente aprendeu que Jesus é o centro, que a gente precisa viver em comunhão, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa orar sempre, jejuar sempre, ler a Bíblia sempre. Então, eu sou muito grata a Deus por ter nascido numa família de berço evangélico, de berço cristão, e sempre
aprender sobre Jesus. Existe uma... Como que eu posso dizer? Não é uma dúvida. Porque assim, tem muita gente que gostaria de ter um pai como pastor. E às vezes tem filhos que não gostariam que o pai fosse pastor. Isso acontece. Você falou que por muito tempo você passou por esse dilema, né? Mas deve ser desafiador. A gente acaba pegando uma carga que talvez não fosse necessária em alguns momentos, né? Porque tudo que acontece as pessoas vão julgar, é filho de pastor. Eu acho que isso às vezes machuca a gente em alguns momentos. E como que é superar essas dificuldades? Então, como já foi dito, né? Essa questão de ser filho de pastor, eu acho que para tudo Deus tem um propósito, né? E realmente é uma pressão grande, porque assim, a gente sempre viu, eu e meus irmãos, a gente sempre viu o pai e a mãe passarem por muita coisa. Eles dando o que, tipo assim, o que já estava faltando, colocando Deus, dividindo, colocando Deus e o reino de Deus, tipo, antes, sabe? Então, eu acho que eu aprendi muito com eles nessa questão de dividir, de entender o lado das outras pessoas. E realmente é uma dificuldade muito grande, porque como eu estava falando com o Erivelton, a gente é humano, né? Então, a gente passa por situações, colégio é uma fase muito difícil, porque você tem que ser referência de aluno, você tem que ser referência de colega, você tem que ser referência em tudo que você for fazer, você precisa ser uma referência, você precisa ser um exemplo, porque senão é cobrado de você pelos colegas, pelos professores, diretor, é cobrado de você dentro da igreja, dentro de casa, às vezes na rua. Então, é uma dificuldade, mas também é algo que acho que é uma forja ao mesmo tempo, assim. É um negócio que forja a gente, que prepara a gente. Porque eu digo assim, que se eu não fosse filho de pastor e eu não tivesse visto como os meus pais trataram alguns assuntos, como eles fizeram algumas coisas, a sabedoria que eles tiveram, eu não trataria algumas situações da maneira que eu trato hoje. Eu acho que Deus faz... Eu acho não, eu tenho certeza que Ele faz tudo maravilhoso. E a gente vai passando por situações, a gente vai vendo desde criança. Nossa, a gente sempre aprendeu a orar por tudo. Eu lembro que, contando um testemunho, né? A gente criança... E a gente queria muito... Eu era criança, não sei se vai sair meio ruim falar assim, mas eu queria salgadinho. E eu vou abrir aqui, não sei se eu vou achar ruim, mas eu falava cagadinho. Mãe, eu quero cagadinho. Pai, eu quero cagadinho. Thiago, eu quero iogurte, pai. E a gente sempre pedindo as coisas, só que a gente não tinha condições. Isso há um tempo atrás. E o pai e a mãe sempre falavam, vão dobrar o joelho e vão orar. E aí foi eu e o Thiago lá pedindo, Deus, dá o famoso cagadinho, dá o iogurte, dá o salgadinho. E a gente orou e o pai e a mãe contam muito isso pra gente. E mais tarde chegou um casal. Hoje eu não sei quem é esse casal. Mas chegou um casal, bateu no portão lá de casa e... meu pai, né, chamou pra entrar. Só que não tinha nem café em casa, tinha, sei lá, uma erva de chimarrão. E aí fizeram lá um chimarrão, meu pai falou, não tem, vamos tomar um chimarrão aí com a gente. E daí entraram, daí os irmãos falaram, então, pastor, a gente foi fazer a nossa compra do mês e Deus tocou no nosso coração pra gente fazer a mesma compra do mês, mas com coisinhas para as crianças comerem. E naquela hora, quando a gente viu eles entrando com a sacola, salgadinho, cagadinho, iogurte, e aquela alegria no coração, aquela gratidão, sabe? Então, eu acho que
Deus, Ele cuida muito da gente. E isso mostra também que vida de pastor não é um morango. A gente pode até dizer que uma parte é um morango bom, mas a outra parte é um morango podre. Podemos dizer assim, porque passa por dificuldade. Mas Deus, Ele sempre honra aquilo que a gente faz. Porque eu nunca vi meu pai rejeitando ajudar alguém, minha mãe rejeitando ajudar alguém, abraçar alguém. Muitas vezes a gente via o pai, a mãe sair de madrugada para atender alguém, telefone tocar, a gente ouvir barulho de carro saindo, ou às vezes até levar a gente para o aeroporto para viajar de madrugada, buscar a gente para chegar. Então eu acho que é uma renúncia que eles fizeram e que reflete muito na gente como filhos deles. E a gente aprendeu muito que a renúncia é algo difícil, mas a renúncia, ela caminha junto com outra palavra, com outra ação, que é o amor. Em tudo que meus pais fizeram, tudo que a gente viu quando a gente desde criança até hoje, foi a renúncia caminhando não com a obrigação, mas a renúncia caminhando junto com o amor. Então, isso é muito gratificante, como eu falei. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, a cabeça pesa demais, porque, meu Deus, eu não posso ser assim, não posso fazer isso, porque eu não posso também sair como ruim nessa situação, e também eu não posso estragar a imagem dos meus pais, e principalmente a imagem de Jesus, porque os meus pais refletem a imagem de Jesus, e como que eu vou fazer isso? E eu preciso refletir a imagem de Jesus. Isso é um negócio que pega muito na minha cabeça, na minha mente, porque tem uma frase muito, muito grande por aí, né? Se a igreja te machucou, nos perdoe. Mas não foi Jesus que te machucou, foi a igreja. Então, eu tomo muito cuidado em tudo que a gente vai fazer. Os meus pais tomam muito cuidado em tudo que vamos fazer. Acho que os pastores hoje, líderes como vocês, assim, a gente toma muito cuidado pro que a gente vai falar, pro que a gente vai fazer, porque isso não estraga apenas a imagem da igreja, ou da sua família, ou do ministério que você faz parte, mas suja o nome de Jesus, né? Então, eu fico muito com isso na cabeça, porque, tal pastor fez isso, tal pastor fez aquilo, tal líder, você viu o que aconteceu naquela igreja, não sei o quê. E aí eu fico pensando, aí vem pessoas depois falar comigo, adolescentes, jovens, Débora, eu parei de acreditar em Jesus porque tal pastor fez isso comigo, tal igreja fez isso comigo, tal ministério me machucou. E eu fico, quantas vidas nós estamos machucando porque nós estamos fazendo decisões erradas, negligenciando o chamado de Deus para as nossas vidas. E a gente está sujando. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós sujamos o corpo de Cristo, nós estamos sujando Ele, porque nós fazemos parte dele. Então, isso sempre, desde que a gente se entende por gente aí, como filho de pastor, isso ressoa na mente, sabe? Claro que a gente falha, nós somos humanos, nós caímos. Até podem vir pessoas falar que a gente fez isso, mas a gente sempre se volta ao arrependimento, né? Porque não dá para viver sem Jesus, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É bem interessante. O que mais me chamou a atenção na sua resposta, juro que eu não imaginei que ia para esse lado, assim, a conversa. Mas foi sobre forja. E, né, teve esses tempos atrás agora esqueci o nome do filme que saiu no cinema, que foi muito vendido. A Forja. A Forja, uhum. Né? Olha. Mas tem o resto, né? Uma partezinha. A Forja e alguma coisa. Esse restinho. E realmente, pra gente crescer e desenvolver em tudo que a gente for fazer, tanto a questão espiritual com Deus, quanto profissional, em outras coisas, a gente precisa ser forjado. A mesma coisa é a questão do karatê também. Então ali você tem faixas onde você é forjado até você ir graduando e crescendo.
E indo, eu te pergunto assim, Débora, sobre isso, por conta, eu também tenho filhas, né? Você conhece a Bia, a Mel. Então a Bia tem, o Rodrigo também tem filhos, agora o Lucas também vai ter uma filha, então nossa equipe está crescendo, o André também. E a gente, quando educa as nossas filhas, tem essa pressão já. A Bia tem 7 anos e tem uma certa pressão que não deveria estar sobre ela. Então eu entendo super quando você fala sobre isso, e eu imagino também como que ficou a questão dos seus pais. Porque assim, um chamado pastoral, um chamado para liderança é algo que tem que ser tratado e valorizado pela pessoa que é chamado de uma forma extraordinária. Porque é algo que no lugar de muitas pessoas, Deus foi lá, escolheu e capacitou aquela pessoa para passar por isso. E muitas vezes você não escolheu o chamado do seu pai, os seus irmãos não escolheram, mas vocês estavam ali no mesmo barco. E esse barco às vezes pode andar numa bonança, tranquilo, uau, né? E às vezes pode vir uma onda, pode vir vento e tudo mais, e o casco pode estragar e precisa arrumar com ele, consertando, vocês pequenos tirando fora. E assim, eu tenho um apreço muito grande por todo mundo que trabalha na igreja, seja em cargos de liderança, de pastorado, porque é onde que vocês colocam a tua cara, fala que ó, eu tô trabalhando aqui, muitas vezes acontecem erros, acontecem algumas coisas que você coloca, mas você está se colocando ali para como se fosse uma figura pública, nesse caso, ali onde que pessoas vão te julgar, e mesmo sem te conhecer, sem mesmo conhecer às vezes o desejo do seu coração nas coisas que você está fazendo, e ao mesmo tempo também tem toda essa responsabilidade que, olha, eu tenho que, né, me comportar corretamente, eu tenho que entender o que a Bíblia fala, eu estou dentro desse barco que é um chamado da minha família e eu tenho que desenvolver. Então a gente também tem um contato aqui com a família também dos pastores, então a gente entende um pouco sobre como tudo isso passa, e né, não tem como a gente falar que nos outros lugares é a mesma coisa, né? São igrejas de placas diferentes, mas sempre tem o mesmo estilo de pessoas que frequentam, de lutas, tudo mais, e claro, né, o principal, Jesus em todas elas, né? Só que a gente percebe que tem algumas pessoas que julgam um pouco mais sobre isso. E nesses julgamentos que ouvem, eu não sei como que é a sua personalidade, mas eu assim, a galera pode me atacar que eu fico assim, cara, eu nem ligo, de verdade. Mas agora quando começa a falar da minha esposa, começa a falar das minhas filhas, cara, é pior, né? Parece que isso gera um incômodo muito grande para mim. Como foi para você nos momentos que algumas pessoas se ouve também, né? Mas provavelmente ouve, na nossa vida é difícil, né? Não haver. Mas que alguém se levantou para falar alguma coisa sobre seus pais e você teve que ali manter a calma, filha de pastor, não vou chegar dando chute de karatê em todo mundo. Não pode brigar, porque faz karatê também. Eu perco a faixa. Como foi isso? Então, na escola, principalmente assim, questão, a gente sempre aprendeu, né, a dizimar e ofertar. E a gente viu Deus honrando a gente por dizimar e ofertar. Desde sempre, assim, a mãe conta que a gente fazia cultinho em casa. Tem até uma banqueta lá em casa, anos quando a gente morava aqui na Lagoa. Que a gente fazia o cultinho, daí um cantava, outro recolhia oferta dentro de casa. E daí a gente cresceu vendo isso, né? E por muitos exemplos ruins que são dados a outras igrejas ou em outros lugares, outros países, a corrupção dentro da igreja, né? E isso foi muito falado para mim na escola, assim, teu pai rouba, sei lá, chegava com, não sei, um tênis novo, é dinheiro do dízimo isso aí, é dinheiro do dízimo. Aí, tipo assim, e eu ficava tipo, mas eu sempre esse negócio, meu Deus do céu, cara, que dinheiro do dízimo. Mas eu sempre aprendi muito com os meus pais que
com a Bíblia, né? Que eles me ensinaram a Bíblia. É aquela questão, tipo assim, deixa fazer o quê, né? Deixa falar. Porque assim, eu tenho muito isso comigo. As pessoas, não importa o que as pessoas digam, né? Importa que Deus, Ele tá vendo o que a gente tá fazendo. E Deus, meus pais sabemos que aquele tênis novo não foi comprado com o tênis do dízimo, com o dinheiro do dízimo. Então, eu sempre sofri muito isso, nessa questão de dízimo. E também, tipo, coisas que a gente viu o pai e a mãe passando. Tipo assim, deles oferecerem ajuda e o pessoal simplesmente rejeitar, sabe? E, tipo assim, coisa que eles estariam sacrificando um tempo. O tempo é valioso, né? Vamos colocar a verdade aqui. Sacrificando um tempo, sacrificando muitas vezes dinheiro, sacrificando comida, roupa, para dar a outras pessoas e, tipo assim, ainda assim vir muita coisa não faz ou não adianta fazer, faz ruim. Então isso sempre veio muito sobre nós também. Mas os meus pais, eles nunca foram de ligar para essas coisas, não. Tem tipo assim, não sei, tá faltando alguém na igreja, um irmão ou alguém que veio e, sei lá, pegamos contato para conversar e, tipo, insistência, né, para chamar, e aí, tudo bem, como que tá, qualquer coisa a gente busca para você vir à igreja, e, tipo assim, simplesmente, sabe, não fala nada, ou sei lá, ser ignorado. E eu acho que a reação dos meus pais é o que muito choca a gente, sabe, porque a gente conversava muito, até eu, o Thiago e o Felipe, tipo, meu Deus, cara, o pai e a mãe passa por isso, e como assim, tipo, eles não fazem nada, parece, sabe, a nossa cabeça ficava, ué, o que tá acontecendo? E eles sempre, não, filhos, é no tempo de Deus, se a pessoa não tá vindo, a gente continua orando por ela, a gente continua insistindo, ou se a pessoa falou tal coisa, a pessoa fez tal coisa pra gente, isso não vai mudar, não tem que mudar a nossa vida. Apesar de magoar, né? Apesar de magoar muito o coração. Mas eu acho que a gente sempre teve essa convicção. Os meus pais, pelo menos, eles sempre tiveram essa convicção de que Deus, Ele está na frente. Você falou sobre barco, né? A gente está no mesmo barco. E quando vem a onda, vem a tempestade, o importante é que Jesus está no barco. Então, tipo, mesmo que venha afronta, mesmo que venha muita gente falando, ou atitudes que doem, que machucam, Jesus ele está no barco, Jesus ele está ajudando. E eu não sei, eu não vi quantas vezes meus pais choraram durante a madrugada orando, ou entre eles. Eu sei que foram muitas, mas a gente tem a plena convicção de que tudo que for passado aqui, eles não retribuem o mal com o mal. Eles retribuem o mal com o bem. É sempre debaixo da oração, no joelho. É sempre com a insistência, sempre ajudando se precisar. Mesmo a pessoa tendo virado as costas há 5 anos atrás para eles, ou ontem para eles. Se a pessoa chamar de novo, eles vão ajudar. Isso é mostrado para nós uma referência dentro disso. Porque também a gente sabe que Deus honra, né? Então os meus pais, pelo menos, a gente sempre ficou, meu Deus, cara, o pai passa por isso, a mãe passa por isso, cara. Como assim eles estão nisso ainda, sabe? Como que consegue seguir nisso? A gente ficava assim, cara, indignado. Porque é um negócio que bate na gente. Nossa, bate no nosso coração. Ver falar do meu pai, ver falar da minha mãe, por coisas que eles não fizeram. Dói na gente, imagine neles, que são os que estão sendo atacados, sabe? Então, eu acho que a honra de Deus e principalmente a graça, né? Porque a gente nem merece. Então, principalmente a graça de Deus, ela já basta, sabe? A gente não... Eu sempre tive muito isso comigo, eles me ensinaram muito isso comigo, que não precisa ter honra, não precisa ter aplauso, não precisa ter gente ali. Se tiver, a gente vai ter culto. Se não tiver, pessoas de fora vai ter culto.
se tiver 2, se tiver 1, o culto vai acontecer, as coisas vão acontecer, o bem tem que ser feito, a palavra de Deus tem que ser colocada em prática. Então, eu acho que, desde que eu vejo eles assim, isso se segue, sabe? Eu acho que... E muita gente... E eu virei muito assim hoje, sabe? Tipo... muita gente diz, meu Deus, você é boba, porque as pessoas fazem um monte de coisa com você, ou falam um monte de coisa, não sei. Ou você corre atrás das pessoas e elas estão nem aí pra você. Para com isso, para de ser tonga, né? Para de ser boba. Só que eu aprendi isso, sabe? Então, eu acho que não é também uma questão de ser boba, eu acho uma questão de Tem um juiz. Você tem um juiz. Você tem um juiz. É isso. Eu acho que é uma questão de... Tipo, eu aprendi isso e eu preciso colocar isso em prática, porque eu acho que é a essência que eu vi dentro da minha casa. E, claro que, tipo assim, se a pessoa não me responde mais, eu posso até não mandar mensagem pra ela. Mas o bem que eu tô fazendo, dobrando meu joelho, orando por essa pessoa, é muito além também de que uma mensagem, né? Então... eu aprendi muito isso. Então, pegando um pouco do contexto ali que você falou, que muitas vezes seus pais oravam ali, né, que você tinha o conhecimento, e como que é, se tiver algum que você possa contar, como que é viver esse ambiente de milagres? De, meu pai e minha mãe estavam ali buscando, orando, eu estava às vezes junto por tal pessoa, por tal família, e essas pessoas conhecem Jesus e elas são transformadas, e daí você começa a ver assim, meu Deus, olha o que Jesus fez com essa pessoa, ou pode ser até em algumas questões com você mesmo, algo que Jesus fez comigo, ou essa questão até você comentou quando você era pequena, sobre esse milagre que aconteceu, e alguns outros milagres que você possa compartilhar de uma forma rápida, assim, porque às vezes, né, tem tanta coisa que... Tá, eu acho que essa questão de, tipo, nossa, orando por essa pessoa veio, essa família veio, eu acho que não... Cara, é que, tipo, toda honra e glória é Deus, né? Mas acho que são inúmeras pessoas que a gente viu passar por nós hoje, já estão em outros lugares, e a oração, a gente sempre fala isso, e como eu já falei aqui, a oração sempre foi muito presente lá em casa. Então, tipo assim, mandaram mensagem lá no grupo da igreja, gente, orem por tal pessoa, por favor. Assim, ei, gente, vamos todo mundo aqui pro quarto, vamos orar e Deus fazer um milagre, sabe? Eu acho que a gente vê muitos milagres acontecendo, né, como você está falando, durante a nossa vida. E eu lembro, contar uma questão, tipo, comigo, assim, que eu estava orando. Era um sábado, e era culto das irmãs, do círculo de oração. E a gente ia de tarde, 4 horas, ensaio dos adolescentes. Isso, não sei se é uns 2 anos atrás, mais ou menos. 2 anos atrás, 3 anos atrás. Aí a gente foi pro ensaio, eu e meu irmão. O Thiago, nem sei se estava na igreja, acho que ele já estava na igreja. E minha mãe estava sozinha em casa. E aí ela estava, não sei se ela estava arrumando a casa, limpando a casa, e ela falou que ela se abaixou e travou as costas dela, eu acho. E aí ela chegou na igreja, não sei se mancando, não sei, enfim. E ela que dirigiu o culto naquele dia. E ela dirigiu o culto sentadinha, ela é mais uma irmã, né? Ela dirigiu o culto sentada e eu aquele dia assim, nossa Deus, por favor, faz isso. Não envolve muito, tipo assim, a oração dentro de casa, sabe? Mas na igreja, porque a gente chegou, eles chegaram no culto, antes do culto e, mãe, o que aconteceu? A gente estava no ensaio, a gente estava sabendo de nada. E aí ela falou, não, eu estava arrumando a casa e travou aqui e agora eu tô mancando, mas é isso aí, vamos dirigir o culto. Subiu no altar, lá no púlpito, começou a dirigir o culto e antes do culto a gente já ministrava louvor, né, nesse tempo. E antes do culto eu dobrei meu joelho na cadeira, Deus, por favor, cura minha mãe, opera um milagre. E ela dirigiu o culto inteiro, aconteceu a pregação.
o grupo de louvor daí já estava lá atrás para fazer a ministração, o louvor, né, do final do culto. E aí meu pai falou, quero chamar a minha esposa aqui, né, minha mãe. E a minha mãe foi até a frente, assim, meu pai segurou ela e pediu para o irmão Guion, que é um diácono lá na igreja. E ele é usadíssimo por Deus, assim. Ele é muito, sabe, eu acho que Deus tem trouxe uma calmaria sobre ele. Toda vez que ele vai ministrar, ele é do Haiti. E ele tem uma sabedoria, assim, que é muito, muito legal de ver. E naquele dia meu pai chamou ele para orar. E meu pai falou, gente, levantem a mão, vamos orar. E a igreja inteira começou a interceder ali, sabe? E aí, cara, minha mãe não estava conseguindo andar direito. Ela precisava de ajuda. E aí o irmão Guion, eu lembro que ele pegou a mão dele e encostou assim no pé dela. E ele com toda aquela calmaria. Isso me traz muita lembrança, porque hoje a gente tem uma visão de que a gente precisa do movimento, que a gente precisa, sabe, da euforia para o milagre acontecer, mas não é isso. O irmão Guion simplesmente tocou assim no pé da minha mãe. Deus, em nome de Jesus, cura a tua serva. Movimentos voltem ao normal. Eu me emociono. Tudo volte ao normal. Ossos voltem ao lugar. E nós orando, suplicando. E tipo assim, amém. Meu pai do lado da minha mãe. Minha mãe começou a andar devagarinho. Daqui a pouco ela falou pro meu pai, pode deixar, pode deixar. Daqui a pouco ela começou a ir, começou a andar mais rápido, começou a correr, começou a pular. E tipo assim, eu me ajoelhei, chorei. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Porque foi um milagre que eu vi acontecer, sabe? Muitas das vezes eu já vi a mãe, meu pai orando por pessoas para serem curadas. E ver eles, minha mãe no caso, passando por essa situação, foi um negócio tipo, na minha cabeça, poxa Deus, ela ora tanto por outras pessoas para serem curadas, cura ela agora, por favor. E tipo assim, aconteceu e eu fiquei tipo, acreditando, nós estávamos crendo no milagre. E o milagre aconteceu. Então, tipo, isso para mim, cara, não sei, sabe, não sei se foi magnífico. E, tipo assim, eu fico pensando, deveria ser tão normal, né, pra gente. Deveria ser normal a gente viver isso. E hoje, a gente, pela nossa, não sei, nossa falta de alguma coisa, não sei, a gente quase não estamos vivendo muito. Mas é um negócio que Deus fez um milagre através da oração, dentro da igreja mesmo, dentro do templo, com a oração da igreja. Isso mostra também que não é só a oração do pastor que faz efeito, né? Eu acho que a oração, tipo assim, de todo mundo. A oração de uma criança, às vezes, é a que Deus mais vai ouvir, porque também a criança, né, é o querido de Deus. Mas também outras questões, tipo meu pai, de a gente apresentar. A gente sempre apresenta pessoas, né, tem os pedidos de oração nos cultos. E tinha até um irmão que ele estava no hospital, acho que é Erasto, de câncer, né? E ele estava com câncer e meu pai sempre lembrando, irmãos, orem por esse irmão, orem por esse irmão. E isso foi esse ano. Orem por esse irmão, orem por esse irmão. E a gente sempre envolvendo o nome dele nas nossas orações. E a gente, nas nossas orações em casa também, sempre lembrando de orar. E hoje o irmão tá tranquilo, tá em casa, sabe? Deus operou um milagre, cara, um câncer que às vezes, tipo assim, as pessoas ficam, não há cura para câncer. Talvez não possa ter para medicina, né? Mas Jesus, ele pode curar tudo. E essa oração, essa questão que você estava falando de milagres acontecerem, a gente vivencia bastante isso. Pode ser tanto por essa questão de cura,
ou por questões espirituais também, emocional, que muitas das vezes é ferido, né? E é curado com um abraço, com a oração que eles ensinaram a gente fazer. Então, acho que é mais ou menos isso. Você falou um ponto que eu queria falar com você. A gente sabe que as igrejas hoje, as pessoas, elas procuram muito movimento, muitas coisas que estejam acontecendo que atraem. E eu sei de algo que você fez na escola, junto com a Jennifer, que mudou a vida de muitas jovens ali dentro. E às vezes a gente fica esperando que algo extraordinário aconteça. Às vezes um simples abraço, uma simples oração vai transformar a vida daquela pessoa. Se não para a vida inteira, pelo menos para aquele dia. Porque depois é o Espírito Santo que vai trabalhar, né? A gente só é um caminho ali para que o Espírito Santo fale com eles. Eu quero que você conte essa experiência. Eu quero não, né? Se contar também. Tranquilo. Isso... Eu fico até meio... não triste, né? Sou muito, muito feliz por o que a gente fez, mas porque a gente não começou antes. Fico pensando nisso, sabe? Por que eu não comecei antes? A gente iniciou, então, esse projeto, né, de devocional na escola. A Karen, a Jenny também, Samuel... Uma galera começou aí, né? Galerinha lá da igreja. E a gente, sabe, a gente sempre... Cara, a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus, né? Apesar de a gente ter sempre um receio, assim, não, essa pessoa é de tal religião, essa pessoa a gente já sabe que não gosta. Mas a gente sempre se reunir para fazer, isso também fez com que a gente alcançasse outras pessoas. E eu acho que ajudava muito o nosso dia. Cara, era incrível como à noite eu orava e no outro dia de manhã Deus me respondia com uma palavra da Jenny, com uma palavra da Karen, com uma palavra de algum adolescente ali, sabe? E eu ficava, meu Deus, tipo assim, coisas pequenas, sabe? Intervalo, uns 15 minutos, quase nem isso, na escola. E a gente vivenciando coisas de Deus mesmo ali, sabe? Hoje a gente luta para que isso não se perca. É um projeto que, tipo assim, começa aos poucos, né? E eu estava vendo uma pregação do Nick Moretti, não sei se vocês conhecem, e ele falando que ele foi ministrar para uns adolescentes na escola. E lá ele começou tipo, a dar uma palestra. E aí Deus alcançou vários jovens e adolescentes naquele dia. E ele foi lá e um adolescente chegou para ele: cara, eu não acredito em cura. Porque a minha mãe ficou enferma e ela foi para a igreja, pediu para Deus curar ela e ela não foi curada. E aí ele falou: você não acredita em cura? Ele falou: não acredito em cura. Eu só vou acreditar em cura. Tem uma menina aqui com o braço quebrado, e se você orar por ela e ela ser curada, aí eu vou acreditar em cura. E aí aquela menina, daqui a pouco ele orou pela menina e o braço da menina voltou ao normal. E aí o menino entregou a vida para Jesus naquele dia. E daqui a pouco começou a fazer uma fila. Ele falando. Começou a fazer uma fila. E ele orando por essas pessoas. Aí esse adolescente: tio, mas tem mais um monte de gente aqui para orar. Porque começou a vir um monte de gente. Não só para receber cura, mas para aceitar Jesus. E aí ele falou: vocês oram por esses daí? Eu oro por esse daqui. E tipo assim, um novo convertido que aceitou Jesus no dia, sabe? E começou, cara, aconteceu uma multidão de milagres naquele dia, naquela escola, por um início, sabe? E eu até enviei essa pregação no grupo do devocional da escola. E eu, tipo assim, é um negócio que a gente pode iniciar. É uma oração, cara.
a gente sempre fica, cara, mas tinha que ter um violão, tinha que ter um microfone. Mas é isso que a gente estava falando, é uma oração, é um Jesus te ama. É um abraço e a gente está aqui para te ajudar. Então, foi um negócio que edificou muito minha vida. Uma questão que edificou muito. E hoje, lá na faculdade, também tem isso. Tem isso também. É um move, E, tipo assim, isso mexe muito comigo, cara. Porque é uma questão que cada vez vai aumentando, sabe? E são lugares que tá cheio de... Como nós podemos falar? Almas perdidas. Cheio de almas perdidas. Cheio de almas tristes, magoadas, angustiadas, em depressão, sofrendo com ansiedade. E a gente ajudando, a gente falando, a gente pregando, já acontece. A gente leva violão pra escola. E tipo assim, é um negócio que chama muita atenção, né? E tipo assim, a gente levar o violão, cantar Só Tu És Santo, isso envolve, isso chama, isso atrai. Questão de dias de chuva, que a gente não conseguia ficar fora, e a gente ficava dentro de sala, e ficava mais uns 2 ou 3 anos dentro da sala, a pregação não ia só pra gente que estava ali. A pregação envolvia, tipo, as pessoas... Teve até gente que saiu de sala porque não queria ouvir, mas teve pessoas que ficaram ali e, tipo, mesmo conversando, eu sei que o ouvido estava escutando, né? Então, tipo assim, foram almas alcançadas. Como você falou, foi pelo menos naquele dia, o Espírito Santo que convence depois, ele que faz a obra, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um... Cara, vou falar uma câmera aqui. Você que está dentro de uma faculdade, que está dentro de uma escola, pregue. Não precisa ser eloquente, não precisa fazer um curso de pregação. É um Jesus te ama, estou aqui para te ajudar, Jesus está fazendo isso, Ele pode operar na tua vida. Então, faça. É um negócio que gera recompensa. Gratificante. É gratificante. A maneira mais fácil de você falar de Jesus é você viver com Jesus. Aí As atitudes. Você não tem erro. As atitudes. Se Jesus caminha contigo, se você ouve o Espírito Santo, você não erra. Você pode pecar, né? Mas você não vai errar em falar sobre Ele para as pessoas. Aquele que convence a gente também dos nossos pecados, das nossas falhas, de quando nós devemos nos arrepender, quando nós devemos buscar mais, estar mais à frente das coisas. Porque a gente é falho, né? Às vezes a gente acha que não vai conseguir. E é verdade, a gente não consegue, cara. É verdade. É só Deus. É verdade. E é engraçado a história se repetindo, porque eu também frequentei muito Move quando eu fiz faculdade. E lá era um momento que eu falava, como que pode Deus, o Senhor falar comigo tão forte nessas pregações devocionais? Lá o intervalo era mais ou menos 20 minutos. Então a gente chegava, tocava um louvor e já era a palavra, já orava e já era assim muito até rápido. hoje. Aí eu chegava lá e Deus, nossa, a pessoa que nem sabia qual curso eu fazia, nem meu nome, porque não dava pra gente chegar e oi, eu sou tal fulano. Não tinha como, era muito rápido. E você via ali milagre, o pessoal tocando louvor, a galera chegando, né? Você nem chamava, assim, tipo, nem ficava, vem aqui, você e tal. As pessoas iam se achegando e vendo ali o fluir de Deus, né? Então, realmente, quando você está disposto a levar Jesus com você em todo lugar que você vai, cara, Jesus prepara as pessoas. E hoje a gente vai em qualquer lugar, as pessoas te oferecem, né, bebida, te oferece cigarro, vou marcar um churrasco pra gente tomar um chopp, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as pessoas, porque isso é normal na vida delas. E muitas vezes a gente não oferece o que a gente tem, o que a gente carrega. Então, a gente vê que alguns momentos, quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, é ali que a gente tende a usar esse momento de dificuldade da pessoa para oferecer Jesus para ela. Mas a gente não pode só oferecer Jesus quando a vida da pessoa está difícil, quando está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma questão espiritual, né, no caso mais forte, ou uma questão mesmo física de doença, para chegar e oferecer, porque Jesus não é um tapa-buraco.
Não é assim, você tá ruim, toma aqui Jesus, vamos tapar. Não, Jesus é tudo na vida da pessoa. Então, no momento feliz, no momento triste, a gente precisa oferecer Jesus. E eu tive uma experiência esse ano muito forte sobre isso. Porque o que aconteceu? A gente estava fazendo a lista de convidados para a festa de aniversário das meninas. Aí eu perguntei pra Bia assim, eu falei, filha, quem você vai querer chamar pro seu aniversário, né? Dos amiguinhos, eu com o intuito de falar dos amiguinhos da escola ou alguém especial. Ela, Jesus, pai. Daí, cara, me pegou assim, porque eu não tinha pensado em colocar Jesus na lista, né? Dessa forma, ela é Jesus. Daí eu fiquei pensando, eu falei, cara, daí ela me deu recebi aquele baque, né? Deixa eu absorver isso daqui, calma aí. Daí, beleza, a gente conversou. Aí a Dani, porque tem que confirmar a presença, porque senão as pessoas falam que vão e não vão. E daí, beleza. Daí a Dani falou, vou mandar mensagem que tem que confirmar a presença. Daí eu falei, tá bom. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, Jesus confirmou a presença. Cara, tipo, Jesus avisou que ia. Aí eu falei, então tá bom, Jesus. Se o Senhor vai estar lá, eu vou fazer um momento especial. E daí a gente fez um momento um pouco antes dos parabéns, onde eu falei, eu quero agradecer a todos pela presença, e principalmente pelo primeiro que confirmou e tudo mais. Contei assim um pouquinho a história ali rapidamente e falei da importância de Jesus na nossa família, na nossa vida, em tudo que a gente passou ali com as meninas. E a gente tocou um louvor e, cara, a hora que você olhava assim, as pessoas, algumas pessoas chorando, assim, que realmente Jesus foi de encontro a algumas pessoas que estavam ali abertas e entenderam. Então a gente precisa, onde a gente estiver, levar o nome de Jesus e tirar totalmente essas escamas, esse pensamento quadrado de, cara, Jesus é um tapa-buraco. Não é. Viver com Jesus na felicidade é maravilhoso, viver com Jesus na adversidade é maravilhoso, viver num dia de tranquilidade normal é maravilhoso. Jesus, ele está para estar todos os momentos conosco, não só nos momentos difíceis, não só nos momentos alegres ou outros tipos de momentos, é em todo momento, em cada circunstância que você estiver passando, que você for passar, Jesus vai estar com você. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, já vai igual o casamento. É em todo momento. Jesus está no barco, como a gente falou ali, quando Jesus está no barco, não importa se é tranquilidade, se é tempestade, Ele está com você. E uma coisa também que tem me chamado muita atenção até no podcast passado, acabei citando, é sobre a gente às vezes foca nas coisas que a gente não vive por conta de servir a Deus, das coisas que a gente precisa renunciar, da forma que a gente precisa se comportar por servir a Deus. Mas e o que a gente tem de bônus por seguir Jesus? De você orar e ver as coisas acontecendo, de você vivenciar milagres contigo, vivenciar milagres na comunidade onde você está inserido, de você receber palavras, receber propósitos, que Deus tem um propósito na sua vida, e você vê as coisas fluindo, acontecendo, e você fala, cara, não tem como, é Jesus, né? Não tem como você falar assim, não, isso daqui está se alinhando tanto, está se encaixando, está dando tudo certo, né? Você fala, mesmo que tenha uma probabilidade, né, pequena de acontecer, mas é quase impossível. Isso só aconteceria se Jesus tivesse, né, feito isso, as Jesucidências, né? As coincidências de Jesus. Então, são coisas que acontecem. E uma coisa que me chama muito a atenção, a gente está aqui com 2 Bíblias em cima, até o próximo, você prepara ali para ler o versículo que ela comentou. Hoje a gente tem inteligência artificial, né? Tem tudo que consegue analisar essa Bíblia em questão de, vamos colocar, minutos, para não dizer segundos. E até agora a gente não acha nenhum erro em uma Bíblia que foi escrita por vários autores. Uma Bíblia, cara, como assim não tem erro? Como assim não tem um negócio que contradiz o outro, que contradiz o outro? Tu se liga, né, também? Tudo ligado. E lá atrás teve uma profecia, depois no novo se cumpriu, e foi isso, foi aquilo. E como assim, né? Será que
não existe algo maior aí que fez essa Bíblia, o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não existe? Será que Deus não existe? Será que Jesus não existe? Como que funciona tudo isso, né? Tem todo o encaixe. Até essa questão aí que você está falando, será que o Espírito Santo não existe? Tem uma frase muito conhecida também, eu não vou lembrar certinha ela, mas se... Abre aspas. Se o céu não existisse, e eu vou colocar nas minhas palavras, porque eu não lembro certinho. Se o céu não existisse e eu não tivesse uma vida eterna, foi um prazer ser um cristão. Ainda assim foi um prazer ser um cristão. Porque seguir Jesus não é só ter a certeza de uma salvação. Porque a gente tem a certeza, a gente sabe que é verdade. Mas a nossa vida transforma. A gente... muito foi falado isso para mim na escola. Nossa, Débora, você não fica triste. Você está sempre feliz, com um sorriso no rosto. E não é que eu nunca ficava triste, mas é que Jesus sempre estava na tristeza junto comigo. Uma questão que Deus tem falado muito comigo ultimamente é que Ele é a minha certeza. Sabe, quando me emocionar de novo aqui. Quando a gente não tem certeza se alguém vai ficar na nossa vida, se esse trabalho vai ser para sempre, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir realizar a nossa faculdade dos sonhos. Jesus sempre ele vem assim, eu sou a tua certeza. Você não precisa de mais nada. A certeza que eu te dou é que eu te amo, que eu estou aqui por você, e isso abala muito meu coração. Abala de um sentido bom, né? E eu aprendo muito com Jesus. Acho que todo mundo aprende muito com Jesus, né? Quem viveu com Ele, quem vive hoje com Ele. Quem até não vive com Ele, eu acho que consegue aprender muito pelas atitudes que nós que vivemos com Jesus, nós agimos, nós fazemos. Então, Jesus é a nossa certeza e se você não acredita ainda no Espírito Santo, Ele existe. E Ele quer a sua vida. Isso quase explica o versículo que ela pediu, que ela escolheu para que a gente lesse, né? Que está lá. Eu vou fazer você explicar isso tudo de volta, tá bom? Pode fazer. Tem entrar mais coisa. Como a gente sempre faz com todos os nossos convidados, né? A gente pede para que nos dê um versículo que mexe com os teus sentimentos, que quando às vezes você quer buscar alguma coisa, você lembra desse versículo. E você falou para nós que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Comente um pouco sobre essa palavra maravilhosa. Posso ler? Pode. De novo? Ele já leu. Fique à vontade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pensa num versículo que me salvou por muitas vezes. Acho que a gente, como foi comentado muito aqui hoje, que a gente passa por muitas situações na nossa vida, né? E isso acaba, assim, gerando uma ansiedade na gente. Toda a pressão psicológica, por ser uma referência, por não poder fazer isso, ou por ser assim, você tem que seguir esse caminho. Acaba gerando uma ansiedade na gente, até como eu falei, tipo, questão de faculdade. Tem até um testemunho sobre isso, vou contar rapidinho. A gente foi numa convenção no passado, comecei a faculdade esse ano. Vou juntar dois testemunhos aí. Há 2 anos, em 2022, eu fui diagnosticada com micronódulos nas pregas vocais. Sempre cantar, falar muito também. Sem fazer exercício vocal. E em 2022 eu tive esses micronódulos. Isso me afetou muito, cara. Meu cérebro, minha mente, meu
sabe, meu coração, assim. E nesse momento, assim, eu percebi mesmo que eu não precisava de nada, não precisava de Jesus mesmo, porque eu não conseguia. Eu falava, Deus, por favor, que eu não podia cantar mais, né? Eu burlava isso um pouco, né? Cantava até às vezes. Mas, Deus, por favor, me cura disso. Tipo, tudo que eu mais amo fazer é cantar para ti, né? E tipo assim, acho que Deus me fez passar por esse processo para eu perceber que a minha voz não tem que ser o meu motivo de relacionamento com Ele, né? A minha voz, eu cantar, não tem que ser a razão. Ele tem que ser a razão para o meu relacionamento com Ele, né? E eu aprendi muito isso nesse tempo, 2024, daí eu voltei para o Torrinho, a gente fez a Videolaringo e não tive mais, né, graças a Deus. E aí, nesse meio tempo, cara, eu amei a profissão. Nossa, fono me ajudou, quero ajudar outras pessoas também, eu sei como eu fui ajudada. E nisso eu comecei a amar essa profissão. Daí, ano passado, eu estava tipo assim, Deus, será que a gente vai ter condição, né? Porque, né, um valor mensal aí, né? Tipo, também não sei se eu ia muito bem no Enem, mas e eu também não sabia se era o que Jesus queria para minha vida. E ano passado a gente foi para uma convenção da nossa convenção mesmo, sabe? Da igreja. E lá o pastor pregou uma mensagem e daí ele chamou o pessoal para ir lá para frente. E aí eu fui lá para frente. Ele falou: se unam com umas 4 pessoas que estão em volta de vocês, 3 pessoas. E ali eu mais 2 irmãs, acredito eu, acho que era. A gente fez um círculo ali e a gente começou a orar. E ele falou: orem uns pelos outros. E a gente orou uns pelos outros. Tava de boa. Quando eu estava retornando para o banco, a irmã, eu não conheço ela, não sei o nome dela. Isso foi lá em Maringá. Ela digo assim: irmã, você faz faculdade ou quer fazer? Aí eu falei: eu quero muito fazer. Ela: então, é porque Deus me mostrou aqui, quando eu te vi, era um palcozão, assim, porque era o lugar onde estava tendo culto, era um lugar de... Era um negócio de faculdade mesmo. Então tinha um palco imenso, assim. Era o auditório da faculdade. Dela: então, é porque quando eu te vi assim, Deus me mostrou você com aquelas roupas lá, sabe, que usa em formatura. Ela falou: irmã, eu sou bem simples, eu não sei o que é. Ele foi uma beca, dela é uma beca. E ele me mostrou assim, você em cima de um palco assim, igual esse, grande. E você estava com um canudo na mão. E eu comecei a desabar muito naquela hora. Daí Deus vai te usar muito na tua faculdade, dentro dessa profissão. E lá eu chorei muito e assim, eu agradeci muito a Deus, porque Ele pega muito nesse versículo. Eu tava ansiosa, porque, tipo assim, meu Deus, ano que vem tem que começar a faculdade. Eu tava, tipo assim, eu tô no 3º ano do ensino médio, preciso agilizar. E Deus me confirmou aquilo, sabe? Tirou um peso que tava em mim. E até hoje, assim, dentro agora, estudando, tirando muita ansiedade do coração, né? Estudo, que é pegadinho, né? Não é igual a escola. Eu falo, a escola eu conseguia passar por conselho de classe, agora é só por nota. Mas Deus, como eu falei, Ele sempre me deu muita certeza. Então, sempre que eu tive muito medo, e eu também sempre fui muito de guardar as coisas para mim. Eu acho que porque eu vi meus pais fazendo isso também. Tipo assim, eles estando preocupados com alguma coisa, eles não iam falar, não, estão preocupados com isso. Era entre eles, sabe? Entre eles e Deus. E a gente via no rosto que estava preocupado, sabe? Mas eles nunca foram de abrir. E eu acho que eu peguei muito isso deles. Tipo, cara, tô preocupado com isso, mas tem outras pessoas passando por tantas outras situações. Deixa eu ficar isso comigo, né? Melhor. Daí a gente vai segurando tanta coisa. E esse versículo, 1 Pedro 5,7, que fala que Deus tem cuidado da gente, que a gente tem que entregar para Ele, tira muita coisa que tava, sabe? Que a gente fica acumulando. Então,
a minha gratidão a Deus pela Bíblia, porque nós temos acesso a ela, e por esse versículo é muito grande, porque ele marca muito mesmo a minha vida. Marca muito a minha vida. Desde que eu li esse versículo, assim, que ficou na minha cabeça, gravou, e muitas vezes mesmo, tipo assim, nossa Deus, estou tão, sabe, estou precisando muito de uma ajuda. E tipo assim, 1 Pedro 5,7, entregue a sua ansiedade. Tem outras traduções que dizem, entregue as suas preocupações a Deus. Então, muitas vezes não é, tipo assim, ansiedade, nossa, crise, ansiedade. Mas é tipo assim, é preocupação mesmo, né? Nossa, o que vai ter amanhã para comer em casa? Muita gente que não tem. Como que eu vou pagar a faculdade mês que vem, sendo que tá acabando já, né? Como que vai acontecer isso? Como que vai acontecer aquilo? E, tipo assim, Deus tocou muito no meu coração. E Ele toca muito no meu coração, usando muito Pedro para falar isso comigo. Entregue tudo a Ele. Porque Ele cuida de tudo, Ele cuida de você. Então, eu sempre aprendi a, tipo assim, tá bom, Deus, toma. E a gente querendo segurar, né? Não, Deus, tá doendo tanto. E a gente segura ainda, né? Que povo doido. Mas quando Deus fala, tipo, cara, lança. E não é, sabe, uma voz, quando vinha pra mim, não é uma voz de ordem, lança, você tem que lançar. Não era assim, era tipo, lança, você pode fazer isso, você não precisa fazer, porque, tipo assim, a sua vida é minha, mas as decisões quem escolhe é você. Mas lança, porque eu cuido de tudo. Então, acho que sempre, durante a nossa vida aí, crescendo, a gente viu isso. E esse versículo gravou muito no meu coração. Guardem a palavra no coração de vocês, para que não pequem, né? Então, eu acho que é uma coisa que gravou muito em mim, que salvou de muita coisa aí também. Então, acho que é isso. Hoje você faz aquecimento vocal. Hoje eu sou cobrada pra fazer, tá? Eu cobro os meninos da igreja e não posso ser hipócrita, né? Mas é difícil também, porque tem que ser, tipo assim, hoje eu sei, cara, porque eu aprendi a fazer. Só que eu preciso ter uma constância ainda. Eu não tenho essa constância, mas eu vou ter, em nome de Jesus. E na minha atitude, né? Não adianta só em nome de Jesus fazer nada. Mas minha garganta vai ficar top. Essa menina canta, hein? Nada. Deus deu um dom para ela realmente, entre outros também, né? Todos nós temos. Quanto mais perto a gente estiver de Jesus, melhor é a nossa versão. Então, resumindo, tudo que a Débora falou ali é essa questão. Quanto mais perto de Deus você está, mais você vai depositar as suas dúvidas, a sua ansiedade em cima de Jesus, colocando com Ele, e Ele vai alinhando as coisas na sua vida de uma forma tranquila, Ele pedindo sempre permissão, né? Daquela forma tranquila de Jesus nos guiar, não é daquela forma, cara, você tem que fazer assim, assim, como fosse um capitão do exército te mandando, aquele amigo te direcionando. Então, quanto mais perto você estiver de Jesus, melhor vai ser a sua versão. E pra gente finalizar da minha parte, depois vou passar a palavra pro Rodrigo, e no final eu gostaria que você deixasse uma palavra para os filhos de pastores, sabe? Para as filhas, para os filhos, porque assim, você é uma pessoa que é filho de pastor e está na obra, mas tem muitos filhos de pastores que acabaram se desviando por conta que foram machucados pela igreja, ou não tem muito viu os pais sofrendo e tudo mais, e acabaram se afastando de Jesus. Mas enquanto você pensa nessa palavra, eu quero te chamar a atenção, você que está aí assistindo esse vídeo. Comenta, curte, compartilha, gente, isso é importante pra gente. Se inscreva no canal, nosso canal precisa crescer, precisa de mais inscritos, para que a gente possa cada vez mais levar a palavra de Deus até outras pessoas, para que a gente tenha um alcance maior sobre isso. Às vezes tem pessoas que passam horas escutando música, né, fazendo as coisas, e aqui no YouTube, através do podcast, podem colocar o podcast em
entender um pouco mais do Senhor, entender aqui que a gente está mostrando as nossas fragilidades, mostrando os momentos que a gente passou, que a gente passa com Jesus, e você vai aí da sua casa falar, nossa, eles passam por isso, eu também passo por isso. Que às vezes na igreja a gente não tem tanto tempo para isso, né? A gente precisa tem toda a organização de um culto, então a gente às vezes não precisa estar próximo, né? Não é que não precisa, não tem tempo para estar próximo. E aqui é uma forma de você estar aí fazendo as coisas na sua casa, ouvindo e sendo edificado. E isso, quanto mais pessoas ouvirem, é melhor, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Jesus. Passo a palavra para o Rodrigo e depois Débora. Beleza. Como você falou, Erivelton, quando Deus colocou esse projeto no coração do André, o André passou ele para mim, a gente abraçou junto com o Erivelton, junto com toda a equipe. Existiam ali 3 propósitos. O primeiro propósito, que é acima de qualquer coisa, é levar a palavra de Deus a todas as pessoas que ouvirem e alcançar o maior número de pessoas com esses testemunhos. O segundo propósito nosso não é divulgar a igreja, não é divulgar fulano e ciclano. É falar simplesmente do amor de Jesus e das nossas experiências, porque todos somos seres humanos e todos falhamos, todos temos experiências que são incomparáveis com Deus. A gente sempre fala que as experiências que a gente tem são pessoais entre nós e o Espírito Santo. E a gente quer que as pessoas entendam isso. E o terceiro é trazer comunhão. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e tem um irmão sentado do nosso lado e a gente não sabe nada daquela pessoa. E às vezes através de um testemunho, através de um podcast que a pessoa vai ouvir ali, ela começa a olhar aquela pessoa e começa a ter amor por aquela pessoa, porque Cria conexão, porque Jesus falou, o maior mandamento de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E às vezes a gente não ama o irmão que está na nossa comunidade. Então esses são os nossos 3 objetivos. A gente quer que o nome de Deus, a palavra seja espalhada por todos os cantos, por todos os lados, aonde esses vídeos chegarem. E você que passa por uma dificuldade, passa por um momento difícil, conheça Jesus. E você vai aprender a entregar a Ele as suas ansiedades. Conheça e permita que o Espírito Santo toque o teu coração, entre na tua alma, entre na tua vida e comece a dar os primeiros passos. Fácil? Não vai ser. Não. Mas se você entregar a Ele a sua ansiedade, as suas dificuldades, por mais que o dia pareça estar tudo errado, Deus coloca o fardo leve. É sobre isso. É sobre isso. Viver com Cristo e sermos um espelho, sermos a Bíblia que o mundo lê. Uma coisa que sempre foi muito depositada na gente é a questão do ser filho de pastor. Mas não esqueça que a salvação, ela é individual. Você ser filho de pastor não significa que você é um pastor. E ser filho de pastor também não significa que você já está salvo ou você tem uma comunhão com Deus imensa, porque muitas das vezes não é. E a gente já passou por isso. Eu já passei por isso, de ser filha de pastor e viver uma vida distante, tipo dentro da igreja, mas vivendo muitas das vezes longe de Deus. Por muitas questões, às vezes também por isso, por passar por muitas dificuldades, ansiedade, essas questões assim. Mas de nós muito é cobrado. E tem um versículo que fala: a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus, Ele escolhe cada pastor e ele que gera a gente, né? Se a gente, todas as pessoas, né? Ele que cria o ser humano, é Ele o criador de tudo, do universo, dos nossos pais e nosso criador. Então, Deus tem um propósito na tua vida. É muito difícil ser filho de pastor, mas eu acho que a gente tem que agradecer muito, porque a gente conhece a palavra.
E apesar de muitos hoje não estarem mais na casa de Deus ou tendo uma comunhão com Ele, eu te digo, se você estiver ouvindo ou vendo isso, volte. Porque não tem nada que satisfaça mais a nossa alma. A gente sonha em viver a eternidade com Deus, né? Em viver a eternidade com Jesus, em ver Deus, Êxodo 33 lá, Moisés, permita que eu veja a tua glória. Então eu acho que a mensagem que vai para quem é filho de pastor você não é só um filho de pastor, você é filho de Deus. Deus não quer ter uma comunhão com você porque você é filho de um pastor, que você é filho de um líder. Ele quer ter uma comunhão com você porque Ele te ama, porque Ele te escolheu e porque Ele quer que você viva com Ele. Porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós e às vezes a gente deixa isso passar como se não fosse nada. Mas é muito, o sacrifício é tudo. Jesus, o plano perfeito, Ele veio para salvar a gente. Então, se você está afastado, volte. Se você está dentro disso, permaneça. Talvez amanhã sejamos nós. Talvez amanhã sejam nossos filhos que estarão fazendo um podcast e pregando dentro das escolas, mas nós precisamos estar, nós precisamos fazer, nós precisamos ser, nós precisamos espalhar Jesus. Eu acho que para filho de pastor é isso. Para você que não é filho de pastor, não é filho de líder, é a mesma coisa. Porque todo mundo é humano. Não são classes diferentes. Não, filho de pastor é isso, e filho de obreiro, filho de irmão, filho de desviado é isso. Não tem um patamar. É todo mundo aqui, ó. Não tem. Ou melhor, é todo mundo aqui embaixo, né? Porque é todo mundo no mesmo nível e é todo mundo pecador. Então, a palavra, eu acho que a palavra é essa. Entregue a sua ansiedade a Deus, a sua preocupação a Deus, porque Ele cuida de você. Não se deixa levar pelo mau caminho. Não se sente na roda dos escarnecedores, né? É porque o que é muito difícil, né? Hoje, principalmente para jovem e adolescente. Mas permaneça. Se você está nisso, permaneça. Se você não está, venha. Jesus está de braços abertos para te receber. E mesmo que haja pecado, mesmo que haja ilusão, mesmo que haja tristeza, mesmo que haja sonhos que muitas das vezes não foram realizados e às vezes a gente bota a culpa em Deus, a culpa não é de Deus. Jesus, Ele faz o que é melhor para nós no tempo certo e da maneira certa, e Ele te ama e Ele quer te receber nos braços dele, porque Ele morreu na cruz de braços abertos. Não foi assim, ó. Foi assim. Porque Ele quer você, Ele quer cada um de nós, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa alma, o nosso espírito. Ele quer tudo que é em nós, Ele quer, porque foi a criação perfeita dEle. Foi a criação perfeita de Deus. E Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Não para Ele poder se gabar depois, não para Ele sentar à direita de Deus, mas porque Ele nos ama. Então, eu acho que é um amor genuíno, que às vezes esse amor não houve dentro da igreja, mas, como foi falado, a culpa não é de Deus. Então volte, permaneça, busque, firme. É difícil, mas como foi dito aqui, Deus está conosco. Ele sempre realiza os sonhos dele, não os nossos sonhos, mas Ele realiza os sonhos dele na nossa vida. Então, é isso, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Amém. Obrigado, Débora. Eu que agradeço, gente. Uma honra, de verdade. Muito importante a gente falar, te dar a voz aí, uma oportunidade de a gente alcançar outras pessoas. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo, pela parceria aí. Toda a nossa equipe. Ali o Joe,
Lucas que está aqui, o pessoal também da equipe que está em casa, que trabalhou um pouco antes, né? Cada um tem a sua função, todos vocês são muito importantes e vamos seguir firme. É isso aí. Vou agradecer também um pouco antes da gente fazer o nosso bordão. Obrigado, tá? Eu agradeço teu pai, tua mãe por terem disponibilizado você a participar com a gente desse podcast, tá? Que tenho certeza que muitas outras pessoas de outras denominações vão participar para que a gente possa juntos espalhar essa palavra. Amém. A gente está entrando em um mês de missões. Eu acho que nada mais importante do que a gente focar em Deus. Falar de Jesus Cristo, não ter vergonha, não importa onde a gente esteja, você tem que se posicionar. Você é um guerreiro de Cristo, cara. Não tem como, e só tem 2 caminhos. Ou é céu ou é inferno. Se você ficar morno, será vomitado. Então não tem. Isso eu tô falando pra você que tá em casa aí, que tá acomodado no sofá, achando que a vida tá tudo fácil aí pra você, tá? Volte pra Cristo. Volte pra Cristo. Não dá mais tempo de perder. Deixa eu agradecer também. Pode? Obrigada. Gente, de verdade, é uma honra pra mim. Eu tava no tatame. O Herivelto. A gente tá querendo fazendo um podcast. Tava até acompanhando já, vendo o que vocês estavam fazendo. Então, obrigado, Herivelto, do convite. A Adri que mandou mensagem também. Rodrigo, Deus abençoe vocês, gente, essa igreja, a IBI. Vocês são fera. Meninos do backstage. Dos bastidores. A galera que não aparece. A galera que não aparece, mas que é muito eficiente, né? Que sem eles não aconteceria. Louco! Gente, obrigado, de verdade. É uma honra. Principalmente por isso, né? Espalhar o nome de Cristo. A gente não prega placa, né? A gente prega Jesus, porque a gente vai pro mesmo céu. Faz parte do mesmo corpo. Entraremos lá. Eu sou o pé, porque eu sou mais baixa. Isso eu não vou discordar. Você é um e tua mãe é o outro. Mas daí um é mais elevado. Ai, gente, mas obrigado de coração. Essa igreja mora dentro do meu coração, todos vocês. Obrigado. Brincadeira, Valdete, não vai ficar brava com pelo amor de Deus. Ela é mais querida também. Ai, gente, obrigado. Então é isso aí. Beleza? Até o próximo podcast.